Bom, meu nome é Rafael Cavalcante Lopes, eu sou hoje o coordenador regional de inclusão e acessibilidade na região do Rio Grande do Sul, dos escoteiros do Rio Grande do Sul, né? Estou à frente desse trabalho faz 3 anos, desde final de 2014, né, onde a gente teve a ideia e começou a desenvolver no início de 2015 com um grupo de trabalho propriamente dito, que depois veio se transformar numa equipe de trabalho que vem tocando o trabalho junto aos escoteiros do Rio Grande do Sul. Em 2014, no nosso Congresso Mundial na Eslovênia, foi colocado 6 metas, né, para se trabalhar a nível global. Então, uma delas era a inclusão da pessoa com deficiência dentro do movimento escoteiro. Concomitante a isso, eu tive uma conversa com o nosso presidente à época, o Márcio Cerqueira, que eu tinha essa vontade de trazer a pessoa com deficiência para dentro do movimento escoteiro. Então, ele abriu essa porta para nós, nessa época. Em 2015, março de 2015, nós fizemos uma reunião com a nossa diretoria regional, onde nós apresentamos a proposta de criação de uma política institucional para trabalhar com a pessoa com deficiência dentro do movimento escoteiro. Então nós pegamos algumas partes dessas iniciativas passadas e trouxemos para a nossa realidade, onde desenvolvemos assim uma política institucional para trabalhar com a pessoa com deficiência dentro do movimento escoteiro, isso ao longo do ano de 2015, né? No final de 2015, então, depois de um ano de trabalho, nós findamos a política que foi assinada pela nossa diretoria regional, onde realmente a gente começou a dar o start nesse processo de começar a divulgar, a sensibilizar, trabalhar os objetivos dessa política, né? A gente, no início dos trabalhos, a gente viu algo importante, que é realmente capacitar o adulto a receber a pessoa com deficiência dentro do movimento escoteiro. O movimento escoteiro, por ter algumas peculiaridades no que tange ao tipo de atividade, a gente, por ser um movimento de educação não formal, então os nossos métodos de educação eles são diversificados em relação à educação que a gente aprende na escola. Então nós tivemos que fazer alguma adaptação do que a gente tinha de material disposto para dentro da nossa realidade, porque era uma grande deficiência que a gente tinha no momento de sentir o seguinte: queremos receber o jovem com deficiência, o adulto com deficiência no movimento escoteiro, mas nós precisamos capacitar esse adulto para que realmente o trabalho saia com qualidade, como a gente gostaria. Então o manual todo todo o desenvolvimento desse manual, ele demorou em torno de 1 ano para ser finalizado, passou por diversas revisões na parte de legislação, para que a gente realmente estivesse em consonância com o que a nossa legislação brasileira diz. Então a gente levou para algumas entidades das pessoas com deficiência para que elas avaliassem esse material, para depois nós podermos finalizar esse material, trazer para a nossa realidade do movimento escoteiro e poder divulgar esse material. Então, traz bastante informação das características de cada deficiência e também traz bastante informação no que tange a parte de como eu aplicar essas características na parte educacional do jovem. A primeira coisa que deve ser buscado é a questão da parceria com a pessoa com deficiência. Nós fomos muito atrás disso, das instituições, porque a pessoa com deficiência, cada um tem sua peculiaridade, e ela está ali para ajudar. É importante que o educador ele pergunte para aquela pessoa com deficiência como ele pode ajudar, O manual, como eu comentei, ele é uma ferramenta que vai te dar um norte em relação a algumas coisas, mas é importante que tu leve isso a conhecimento da pessoa com deficiência e pergunte para ela o que realmente ela pode e quais são os limites dela. A gente tem que quebrar aqueles paradigmas e se sensibilizar com a situação um pouco. É importante que o educador entenda que muitas vezes a pessoa com deficiência ela está ali para se doar para aquele momento. Então a gente tem que entender quanto educador, um trabalho principalmente com o jovem, que o jovem ele está numa fase de desenvolvimento e a gente não pode dilapidar algumas coisas que ele vai trazer para a gente. É importante que o jovem ele compartilhe desse crescimento, é importante que o jovem ele contribua para esse crescimento, porque esse crescimento ele vai ser mútuo. Todo o processo de educação hoje, no nosso contexto social e no nosso contexto de realidade do nosso país, é importante a gente trabalhar com o jovem na sua base. Fazer com que o jovem entenda que ele pode sim ser um elemento de modificação social. É importante que o jovem entenda isso, porque o jovem é quem vai ali na frente tocar as empresas, tocar o país, tocar o governo, enfim. Então é importante que o jovem faça parte disso.
que o jovem tenha moldado o seu caráter, tenha moldado as suas características individuais, que essas características sejam respeitadas, indiferente de qualquer situação, né, ou de qualquer ambiente que ele viva. Então é muito importante, e o movimento escoteiro ele vem justamente para agregar nessas questões.